melhor conselho que eu já recebi sobre produção de conteúdo é não criar conteúdo e sim documentar. E esse conselho, na verdade, eu não recebi, né? Eu li ele num livro, que é o Expert Secrets. Inclusive não tá aqui, né? Tá lá na sala. Mas a questão é que no livro Expert Secrets, que é o livro do Russell, né? Ele cita o Gary Vee, lá na parte, principalmente do começo ali, né? Que fala muito pra gente se posicionar como repórter, aquela pessoa que vai atrás da informação e tudo mais. E daí ele cita o Gary Vee, né? Que é onde eu vi pela primeira vez essa coisa de documentar, né? Don't create, document. E cara, eu li esse livro em 2019. E naquela época, cara, eu tava começando a dar meus primeiros passos no marketing digital, mas eu lembro que essa fala dele, né, esse trecho do livro, né, esse verbo, né, documentar, ele meio que, não meio que, cara, ele impactou diretamente em toda a minha jornada profissional, em toda a minha jornada no marketing digital. Por quê? Eu li esse livro, eu acho que eu recém tinha comprado o curso Fórmula de Lançamento do Érico, estava começando a estudar sobre essa coisa de lançamentos, mas já sabia da existência do mercado de infoprodutos, já sabia da existência dessas coisas de pessoas que tinham ficado muito ricas com a internet. E na época eu estava morando na Austrália, eu e a Gabi estava morando lá, e eu tinha criado um perfil nosso no Instagram justamente para documentar, né, essa vida lá do imigrante lá na Austrália. Então o nome do perfil era Viva de Vida. E daí a gente falava sobre a vida lá. Só que nesse perfil eu quebrei a cabeça assim para ver como é que eu poderia monetizar esse perfil, né? Mas na época eu não pensei em nada. E daí depois a gente já pensou em criar, pensamos criar e criamos, né, um perfil novo, que era um perfil da Gabi só, onde ela ia falar sobre terapias holísticas, e aí sim nesse perfil a ideia era vender infoprodutos nesse perfil. Daí, como a gente estava criando o perfil dela, né, ela estava produzindo conteúdo como expert, se posicionando como expert, que ela é reikiana e tudo mais, e daí eu já tive a ideia de criar o meu perfil em paralelo, onde eu ia estar documentando a minha jornada no marketing digital. Inclusive, o nome do perfil naquela época era de 0 a 8. Eu estava querendo documentar minha jornada no marketing digital do 0 até os 8 dígitos de faturamento. E daí também tinha a historinha do nomezinho, que é tipo, tem aquele negócio que falam, principalmente no exterior, que é Zero to Hero. Daí eu tava pensando, né, pô, documentar essa coisa do 0 até o infinito no marketing digital. Daí o 8, que era dos 8 dígitos, também era o símbolozinho do infinito deitado, né. Enfim, daí lá na minha bio dizia, né, essa coisa de documentando minha jornada no marketing digital. E daí por que eu digo que foi por causa dessa descoberta do documentar, né, que toda a minha vida no profissional no marketing digital mudou? Porque eu comecei com esse perfil onde eu, né, documentava a minha jornada, então eu mostrava nos stories o curso que eu estava vendo, daí eu fazendo minhas primeiras páginas de vendas lá no Wix, mandando e-mail, construindo um e-book, eu estava mostrando isso. E, né, estava estudando offline, estava estudando muito, essa é a questão. Estava no offline estudando muito, fazendo as coisas, trabalhava para fora ainda, mas aí chegava, estudava e estava muito imerso nesse assunto. Tinha o curso, tinha vários livros que eu tinha comprado, então eu estava imerso no assunto e eu estava gostando muito. E daí eu tava fazendo também lives ali no meu perfil do Instagram, que era super pequeno, mas eu já meti o louco, assim, em realmente documentar muito, sabe? As coisas que eu tava descobrindo, as coisas que. Os insights que eu tinha, com as coisas que eu pensava e tudo mais, compartilhava muito, né? Documentava muito tudo o que eu estava vivendo. Mas, né, por causa dessa exposição, consegui, além do projeto da Gabi, que não deu muito certo no final, mas consegui conhecer novas pessoas, conhecer experts para lançar, eu conheci sócios, né? Então toda essa exposição me permitiu me conectar com várias pessoas que foram muito importantes na minha jornada profissional. Então foram os sócios, foram os experts que a gente lançou, foi pessoas que eu ia conhecendo. Então, desde aquele momento que eu criei o perfil, eu estava já documentando naquela época, já tinha essa cabeça de documentário ao invés de criar conteúdo. Só que isso foi em 2019, 2020, 2021, 22, 23, eu atuava ainda como coprodutor, né? Porque na verdade eu só criei o meu perfil, isso aí, porque eu estava documentando o projeto da Gabi, onde eu era o coprodutor, ou eu era o cara do bastidor, porque eu mandava a Gabi fazer o negócio, ela fazia. Só que era mais eu, cara, que via o curso, que era mais interessado por isso, né?
Então ela entrou na minha onda, mas eu era o coprodutor, eu era que fazia os designs, editava os vídeos que ela precisava que fossem editados, pensava nas estratégias de vendas e tudo mais, pensava em como é que seria a estratégia por trás dos lançamentos e tudo mais. Então eu me tornei o que chamam no mercado de profissional do bastidor, de coprodutor, né? É tipo o sócio, né, do blogueirinho, às vezes, o sócio da pessoa que está se expondo ali. E daí eu fazia um pouco de tudo, eu estava mostrando sempre isso. Então por causa disso comecei a me conectar a pessoas que precisavam do pouco que eu sabia ali no começo. E daí foi fazendo parceria e tal, eventualmente a Gabi saiu, né, desistiu desse projeto dela e veio pro bastidor junto comigo. A gente se juntou, a gente se deu muito bem com esse trabalho de coprodutor, né? Então eu cuidava mais da parte do conteúdo, da estratégia de vendas, a Gabi era muito da parte de sentar junto com a pessoa que era o especialista para desenvolver o curso, a mentoria, como é que ia ser o negócio. Ela tem muito essa parte da didática, de montar os métodos e tudo mais. Então a gente se deu muito bem nisso, fazendo isso junto, e tivemos vários resultados lançando cursos de outras pessoas. Então a gente já lançou muito curso de outra pessoa. Tipo, eu acho que vendemos 2.500 cursos, 3.000 cursos de outras pessoas. A gente já vendeu curso de emagrecimento, a gente tinha uma parceria com uma nutricionista, cursos de idiomas, tinha parceria com uma professora de japonês, cursos de bijuteria, cursos de finanças, de empreendedorismo, um monte de projetos aí que a gente ficava atrás. Mas nesse meio tempo eu sempre seguia produzindo conteúdo. Porque por mais que eu não estava me posicionando como especialista para vender algo meu, eu estava sempre mostrando o que estava acontecendo. Estava sempre falando sobre o que eu sabia, o que eu fazia, o que estava errado, o que estava certo. Estava sempre documentando, né? Então, a nossa carreira como coprodutora, ela seguiu até 2024, mais ou menos. Então, a gente ficou uns 4 anos nisso. Mas, de novo, eu sempre já usava esse termo documentar, já pensava nisso e tudo mais. E sei que 2023 foi. Final de 2023, teve um vídeo meu falando sobre documentar que viralizou, isso daí virou uma chave na minha cabeça, pô, posso começar a falar mais sobre documentar de uma maneira mais intencional, criar alguma coisa em cima disso, né, dessa metodologia, desse jeito de pensar. E daí eu criei os conteúdos documentativos, que hoje é meu curso de produção de conteúdo. Talvez tu já me conheça como o carinha que fala para tu documentar. Muita gente me conhece por isso. Tenho curso com quase 500 alunos e tal, e tá tudo legal. Só que o que é o lance aí? O que é o grande lance do vídeo? O termo documentar, pensar nessa coisa de documentar ao invés de criar conteúdo, esse conselho que eu escutei, que na verdade eu li no livro lá em 2019, ele é muito bom, principalmente para a realidade que a gente está vivendo hoje. Esse jeito mais cru de produzir conteúdo, ele se encaixa totalmente com documentar. E daí, para completar o conselho, que, cara, desde aquela época do documentar, assim, quando a gente ouve essa palavra, quando tu escutou essa palavra, tu já deve ter vários preconceitos do que tu acha que é documentar. Às vezes a galera acha que é só ficar fazendo vlog, é gravar tudo do teu dia, é que nem o Gary Vee, tem um cara que filma ele, né, 24 horas por dia, ele tá no táxi, ele tá falando, alguém encontra ele, tá filmando, sai um vídeo legal. Né, a gente já tem todos esses preconceitos do que é documentar. Mas eu trouxe isso para a realidade brasileira, né? Criei as 7 categorias dos conteúdos documentativos, que é o meu método e tudo mais, meu curso, tem um link da bio se tu quiser saber mais. Mas a grande questão é que essa definição de documentar, ela amadureceu na minha cabeça ao longo desses anos. Então, cara, tô toda hora procurando jeitos melhor de falar sobre isso, frases que resumem mais ou menos isso. Tem várias frases que eu repito, tipo, nossa vida é nossa fonte infinita de conteúdo, conteúdo extraordinário está no nosso dia a dia ordinário. Não precisa parar a tua vida para criar conteúdo, usa a tua vida para produzir conteúdo. E teve recentemente uma analogia que eu achei muito boa, que eu vi no vídeo do Bruno. Como é que é o nome dele? Deixa eu até pesquisar aqui o Bruno Glass. Deixa eu ver aqui, ó. Sem cortes para vocês verem. O Bruno Faguion. Bruno Faguion. Cara, ele fez um vídeo falando sobre um jeito de produzir conteúdo, né? Um conselho que ele tinha escutado também, que cara, foi a analogia perfeita para documentar. Que o que é? Eu já falei várias vezes também. Cara, o único pré-requisito que eu digo para tu produzir conteúdos documentativos, para tu começar a documentar, é tu estar em movimento, né? Pô, tu tá trabalhando, tu tá estudando, tu tá se desenvolvendo. Porque se tu não fizer nada, se ficar o dia inteiro sentado no sofá, tu não vai ter sobre o que falar. Né? Essa que é a grande questão. E a analogia que ele deu é exatamente sobre isso. Que ele fala que o nosso conteúdo ele precisa ser a serragem do nosso trabalho. Então, por exemplo, ele faz a analogia, né, que o nosso trabalho, às vezes tu é dentista, tu é médico, tu é contador, tu é gestor de tráfego e tudo mais.
O teu trabalho é fazer a tua função. Se cada dentista, teu trabalho é extrair o do siso, é tu fazer uma limpeza nos dentes, é tu instalar um aparelho. Esse é o teu trabalho. E tu pode ser comparado isso, se botar numa analogia da madeira. O trabalho de uma madeireira, por exemplo, é cortar a madeira. É fazer as toras de madeira, cortar a madeira e vender a madeira. O que sobra dessa madeira que é cortada é a serragem. E a serragem, a indústria madeireira deu um fim útil, né, para a serragem fazendo MDFs. Então ela bota lá cola e mais umas coisas, transforma a serragem, compacta aquilo, transforma em MDF. Então transforma aquilo numa coisa útil, uma coisa de valor. E a gente tem que fazer a mesma coisa com o nosso, quando pensar no conteúdo, que é o documentar. A gente não precisa quebrar a cabeça para pensar em temas, em pensar em não sei o que eu vou falar hoje, não. Tu tem que pegar o teu trabalho, analisar o que tu fez de trabalho, né, se tu é dentista, tu arrancou um dente e tudo mais. O teu conteúdo vai ser tu, por exemplo, contando sobre esse caso que tu arrancou o dente. Vai ser tu extraindo dessa situação, arranquei o dente, matemática. Eu posso falar sobre esse assunto. Eu olho para o meu dia, para as coisas que eu fiz. Hoje, por exemplo, eu produzi vários conteúdos, eu fiz uma venda no direct, vendi uma consultoria, eu prestei suporte para vários clientes meus. De todas essas coisas que aconteceu no meu dia e no teu dia, quais são as temáticas que tu consegue tirar disso? Qual que foi a serragem que o trabalho que tu fez hoje gerou? Qual é o subproduto? O teu conteúdo é o subproduto do que tu fez. Isso é documentar. Então, por isso que se tu não fez nada no teu dia, se tu não está trabalhando, se tu não está estudando, se tu não está tentando conseguir mais clientes, se tu não está tentando te evoluir, né? Tu não está tentando evoluir como profissional, se tu não está atendendo, dificilmente tu vai saber sobre o que falar. E daí tu vai cair naquela dos conteúdos genéricos ou pedir 10 ideias de conteúdos pro chat GPT. Isso é genérico, galera. O que a galera mais gosta hoje em dia é de conteúdo contextualizado, conteúdo de quem está no campo de batalha, conteúdo de pessoas comuns, conteúdo de gente normal, que trabalha e que daí do seu trabalho, do seu ofício, extrai, cara, situações, assuntos, temáticas, coisas para falar sobre, sabe? Coisas para falar sobre. O grande lance é que a gente precisa estar em movimento, porque daí a gente vai ter sobre o que falar. A gente precisa cortar madeira, serrar madeira para ter serragem. Se a gente não serrar madeira, a gente não vai ter serragem. E às vezes tu pode falar, Nicolas, mas eu tô desempregado, ou eu tô sem clientes, né? Porque aqui eu ajudo principalmente pessoas que vendem infoprodutos, vendem serviços aqui no digital. Tô com pouco cliente, meu dia a dia não tá rolando muita coisa. Então faz rolar, mano. Faz rolar, mano. Te propõe desafios. Desafios pessoais, desafios profissionais. Vai atrás de estudar, vai estudar mais livro, vai fazer um curso, vai entrar numa consultoria, vai entrar numa mentoria, para tu conseguir te desafiar, te fazer mais coisas. Se não tá rolando ao natural, te proponha mais desafios, faça mais coisas, serre mais madeira para ter mais serragem. Entende? Documenta. Se a tua vida é tua fonte infinita de conteúdo, dê mais sentido para a tua vida. Faça mais coisas, se desafie mais, evolua mais, faça coisas que vão te tirar da zona de conforto, adicione mais camadas na tua vida. Entende? Esse é o melhor conselho para mim e coisa que eu vi lá em 2019, que foi mudando o significado ao longo dos anos, mas hoje o significado de documentar para mim é muito isso. O nosso grande trabalho não é produzir o conteúdo, é viver, para daí sim ter sobre o que falar no nosso conteúdo. É viver, é trabalhar, é se desenvolver, é se tornar uma pessoa melhor, porque se tu tá nesse movimento, tu vai sempre ter coisa para falar. Independente do que tu faça, sabe? Mas aqui, principalmente, para vender nossos produtos, vender nosso serviço, eu tenho uma empresa hoje. Eu vendo cursos, eu vendo consultorias, eu vendo mentorias, tudo focado, né, em torno dessa minha filosofia, de ter um negócio digital enxuto. Documentar, essa parte de produção de conteúdo, é o segundo dos 3 pilares que eu trabalho. Então, o documentar é uma ferramenta hoje para mim. É uma coisa que faz muito sentido na minha filosofia de trabalho como um todo. Então, eu estou diariamente imerso nesses assuntos, eu estou diariamente atendendo várias pessoas por dia, às vezes, eu estou conversando com possíveis clientes que me falem muita coisa, os vídeos que eu produzo geram também comentários, geram feedbacks, então daí a coisa começa a girar como um todo, mas sempre com a cabeça
de não preciso parar a minha vida para criar conteúdo, eu documento. Então eu vou estar sempre mantendo a minha vida em movimento, porque daí nunca vai me faltar assuntos, temáticas. Então tem todo esse trabalho assim de o cara viver, tem a parte mais estratégica, né? Tipo de saber exatamente o que mostrar, saber tu definir o teu cliente ideal, tudo mais, são coisas mais técnicas. E essas coisas técnicas eu ensino nos meus cursos, nas consultorias e mentorias. Mas o grande lance da virada de chave que eu quero passar nesse vídeo é sobre documentar. E se a nossa vida é a nossa fonte infinita de conteúdo, demos mais significado para a nossa vida. Se a gente vai usar a nossa serragem como nossa fonte de conteúdo, cortemos mais madeira. Essa que é a grande questão. Tá? Espero que esse vídeo tenha feito sentido. Se tu gostou, não deixa de se inscrever no canal, deixar um comentário, deixar o joinha nesse vídeo e a gente se vê na próxima.